Então, vamos começar aqui pelo que ele fala no início, né, em relação à insulina. Ele fala assim, ó: embora muitos pacientes inicialmente rejeitam a ideia de injetar insulina, você deve observar como uma oportunidade, não uma maldição, porque as injeções de insulina aumentarão a probabilidade de que você possa provocar uma recuperação parcial da função das células pancreáticas. Isto é especialmente verdade se você é do tipo 2 ou tipo 1 diagnosticado recentemente. Isso é uma coisa muito interessante que eu estou passando agora, né? Porque eu tomei insulina durante 6 anos. E aí, por conta do protocolo Coimbra, eu fiquei agora uns 4 meses sem insulina. E agora eu tô tendo que voltar a tomar insulina. E eu tava refletindo sobre isso hoje, né? Pensando assim, poxa, ainda bem que existe a insulina, porque é ela que vai preservar o meu pâncreas. E agora, né, que eu aumentei minha dose de vitamina D, se eu voltar a negativar os anticorpos, provavelmente eu vou voltar a ficar sem insulina novamente. Então, isso aqui que ele está falando é muito verdade. Então, é a insulina que vai manter as células beta que produzem insulina no seu pâncreas vivas. É muito importante o uso da insulina. Eu vejo que muita gente tem resistência a tomar insulina e isso não faz nenhum sentido, porque é tão simples, gente. Se você sabe usar, é uma coisa simples, é uma coisa que não afeta tanto a nossa vida como você perder completamente as funções de células beta do seu pâncreas. Então, a insulina realmente é algo muito benéfico, não é uma maldição. Quem conhece a história, né, da descoberta da insulina sabe tanto que foi emocionante, o Dr. Bating, né, lá no Canadá, e outros médicos que descobriram a insulina 100 anos atrás e conseguiram salvar a vida de tantas pessoas. Então, a insulina realmente é um tratamento para o diabetes tipo 1, para alguns diabéticos tipo 2, né, que precisam de insulina temporariamente ou porque já perderam a função das células beta, que é muito importante. Então, para o diabético tipo 1, principalmente, é a forma que a gente tem para manter as nossas células vivas, que foi o que aconteceu comigo. Esses 6 anos de diabetes tipo 1 que eu consegui, antes de eu fazer o protocolo Coimbra, né, quando eu fiquei sem insulina, foi o que permitiu que minhas células ainda funcionassem. E elas ainda devem funcionar, só que agora elas estão provavelmente inflamadas porque voltou o ataque autoimune. Provavelmente é isso que está acontecendo com o meu corpo e por isso que eu tive que voltar a tomar insulina. Mas faz parte, né, gente? Fiquei 6 anos tomando insulina, o que vai ser voltar a tomar insulina agora? E agora eu já sei como funciona melhor, né? Sei como usar, então tá tranquilo. Eu não tô sofrendo por causa disso, não, né? Nem um pouco. Algumas pessoas mandaram mensagem perguntando como eu tava. E assim, de verdade, eu não tô sofrendo por causa disso, porque isso é. Eu sempre vivi assim, né? Desses 6 últimos anos, então pra mim é bem tranquilo aplicar insulina. E aí, uma coisa que ele fala no livro é que foi feita uma pesquisa que mostrou que a recuperação das células beta saudável ocorreu quando as pessoas tinham açúcar normal no sangue. Então, é isso que ele fala, gente. Todo capítulo ele fala sobre isso. Ele fala sobre a importância de manter o nível saudável do sangue para manter as células beta vivas. Então, por isso que eu estou me esforçando tanto agora, né, para evitar os picos de glicemia, mesmo tendo risco de ter hipo, porque eu sei que se eu tiver muita hiperglicemia, eu vou destruir as células beta do meu pâncreas e pode ser que eu não consiga ficar sem insulina novamente. Então é por isso que eu tô lá, toda hora controlando, toda hora medindo, porque eu realmente tenho que manter o nível normal, porque senão pode ser que não funcione novamente a vitamina D. Então isso é muito importante. E aí ele fala lá no livro de uma pesquisa que foi feita, né? E quando eles normalizaram o açúcar no sangue com a insulina, as células beta elas tiveram uma produção maior de insulina. Então ele fala assim, ó, se você ainda tiver alguma função de células beta, poderá provavelmente aumentar ou normalizar seus açúcares no sangue, que foi o que aconteceu comigo, né? E aí ele fala sobre uma coisa muito importante, né, que aplicar insulina não é doloroso, se for aplicado da forma correta. Então, eu sei que muita gente fica traumatizado, porque tem muito profissional da saúde que não sabe aplicar insulina, nem medir a glicemia, né? Dói até quando pega com agulha para medir a nossa glicemia, quando fura o dedo com agulha, é uma dor, né? Então, quando a gente aplica da forma correta a seringa, que é até maior, né, a agulha, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Não dá pra ver, né? Não foca. Mas a agulha, ela é muito fina e dá pra gente aplicar sem dor.
E aí ele fala, né, que a insulina é geralmente injetada por via subcutânea, ou seja, em cima de uma camada de gordura da pele, e a maioria dos diabéticos é ensinada erroneamente a aplicar a insulina na perna. Só que ele não indica aplicar na perna. Mesmo a perna tendo muita gordura, é muito difícil você desviar do músculo. Por isso que ele indica braço, barriga ou glúteo. E além disso é perigoso, né, gente, quando aplica no músculo. A minha maior hipoglicemia que eu já tive, quer dizer, uma das maiores, que eu cheguei a desmaiar, foi com aplicação no músculo. Quando no início do tratamento, eu apliquei um dia insulina normal e por algum motivo foi pro músculo. E eu cheguei a desmaiar na minha casa. E a minha sorte é que a minha madrinha, que é médica, estava na minha casa naquele dia. Por um acaso, a minha avó, que mora em outra cidade, estava na minha casa e minha madrinha tinha ido lá visitar minha avó. E por coincidência foi o dia que eu tive essa hipoglicemia e ela é médica e soube me socorrer. Eu cheguei a desmaiar. Então, para vocês verem que realmente é muito perigoso e eu dei muita sorte. Foi uma coincidência muito grande, né? Isso que aconteceu comigo. E aí ele fala, eu vou falar só isso, gente, desse capítulo 16, porque é mais ele explicando como aplicar insulina. Eu acho que a maioria de vocês já sabem, tem muita informação por aí. Eu vou pular já para o capítulo 17, que ele vai falar sobre os tipos de insulina, que eu acho que é uma coisa mais interessante da gente conversar um pouquinho. Até aí, gente, alguém tem alguma pergunta? Oi, Jamie, eu não sei como fala seu nome, se é Jamie, se é Jamie, Clécia, Tayla. Oi, gente, Márcio. Bem, vamos lá então falar sobre o capítulo 17, que ele fala sobre as insulinas, os tipos de insulina. Isso é muito importante para o diabético saber. Então, ele vai falar que grande parte das declarações desse capítulo vão contra as indicações, às vezes, até da própria indústria que produziu a insulina. O que ele fala aqui é baseado na experiência dele com os pacientes dele. Então, ele fala sobre isso várias vezes no livro, né? Eu acho que talvez por isso que o livro dele não é tão difundido e as ideias dele não são tão difundidas, porque realmente vai contra muita coisa do que a própria indústria farmacêutica fala. E eu vou explicar um pouquinho essas contradições que ele explica aqui nessa parte do livro. Primeiro, ele fala que é para a gente evitar as insulinas que têm protamina. Quais são essas insulinas? São as insulinas NPH. Eu não sei se o SUS ainda usa esse tipo de insulina, mas ele não indica que o diabético use insulina NPH. Por quê? Porque ela tem uma proteína animal chamada protaína. E essa proteína, ela ativa o sistema imunológico e faz com que o sistema imunológico fique mais ativo ainda e acabe destruindo a própria insulina que está sendo aplicada. Então, os anticorpos eles vão atacar essa insulina. Então, a insulina ela não vai ter uma boa absorção, além de aumentar toda a inflamação e todo o processo que esse processo autoimune gera, né? Então, por isso que ele não indica insulina NPH. Por quê? Por conta dessa substância que ativa o sistema imunológico. E aí ele fala, ó, embora pequeno, prejudica o controle meticuloso dos açúcares no sangue que buscamos. A insulina a insulina, protamina, estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos contra a insulina. O anticorpo pode se ligar temporariamente a uma parte de insulina, tornando-a inativa. Eu vou falar sobre isso, viu, Márcio? Sobre essa questão do pico de ação da insulina. Tem uma tabelinha aqui, depois eu vou postar nos meus stories, e ele fala sobre isso aqui, já vou chegar lá. Depois que ele fala sobre essa questão, de que ele não indica a insulina NPH por conta dessa questão, né, da ativação do sistema imunológico, ele também fala sobre a importância da gente observar o rótulo, a duração da insulina, a validade da insulina, porque muitas vezes o paciente dele aparece lá com a glicemia alta, quando vai ver ele está usando a insulina mais tempo do que o que está indicado na embalagem. E aí que ele fala, né, que a Lantus, por exemplo, que inclusive a insulina que eu estou usando agora, eu vou até mudar depois desse capítulo que eu li aqui algumas coisas, ela só dura 30 dias. E no final desses 30 dias, a ação dela é ainda menor do que no início. Então, ele fala que a Lantus é a insulina que tem menos validade. Ele prefere a Levemir. Ele não fala da Tresiba, porque quando esse livro foi editado,
ainda não existia a Tresiba, então eu não sei a opinião dele a respeito da Tresiba. Mas ele prefere a Levemir do que a Lantus. E aí ele fala, né, que a Levemir ela tem o dobro de tempo útil que a da Lantus. Aí ele fala assim, ó, a Levemir também tem uma vida útil limitada. É o dobro da Lantus e pode ser um pouco desativada no final da vida útil. E também pode ser reutilizada, pode reutilizar a seringa. Eu esqueci de falar sobre isso. Sim, toda a insulina NPH tem essa proteína. A proteína chama protamina e ele não indica usar a insulina NPH. Ele indica usar a Levemir e eu não sei se ele indica a Tresiba. Eu acho que indica sim a Tresiba hoje, mas eu não tenho certeza. Sobre a reutilização de seringa. O Dr. Bernstein fala que a gente pode sim reutilizar a seringa, só que a gente tem que ficar atento. O que ele fala? Ele fala que ele nunca teve infecção e nenhum paciente dele teve infecção reutilizando a seringa. A pessoa, claro, né, gente? Uma pessoa reutilizando nela mesma, né? Pra ficar compartilhando seringa. Ele diz que nunca teve caso de infecção. O que pode acontecer? Pode acontecer de contaminar a insulina. Então, quando você aplica em você, depois depois vai lá, puxa lá no frasco, aí depois aplica em você de novo, coloca lá no frasco de novo, pode causar contaminação na insulina. Então, ele pede para ficar bem atento à cor da insulina. Se a insulina começa a ficar um pouquinho nebulosa, um pouquinho cinza, como se fosse um pouquinho suja, pode descartar que ela está contaminada. Então, ele fala que pode sim reutilizar a seringa, mas tem que ficar atento a isso, que isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. E uma coisa muito importante, não reutilizar a seringa em frascos de insulinas diferentes. Então, por exemplo, você usa a Levemir como insulina basal e a Humalog como insulina rápida. E você usa a mesma seringa para Humalog e para Levemir. Ele fala para não fazer isso, porque uma insulina pode contaminar a outra e pode diminuir a ação da outra. Então, você tem que ter uma seringa ou uma agulha para cada insulina que você usa. Não pode compartilhar seringas e agulhas. Inclusive, ele fala que a insulina Apidra, que inclusive é a insulina que eu uso, se a gente reutiliza depois a basal com ela, ela vai diminuir a ação da basal. Pode reutilizar a agulha também, ele fala que pode. Ele fala para trocar quando você começa a perceber que a insulina não está entrando direito, quando você começa a sentir dor, né? Aí ele fala para trocar, mas ele fala que pode reutilizar sim. Isso mesmo, Nayane, ele fala que a Lantus, no final, nos últimos dias, ela já tem uma ação menor e depois de 30 dias ela não funciona mais. Isso está no rótulo da Lantus. Depois de 30 dias ela não funciona mais, é o tempo de validade dela. A Levemir é 60 dias, a Lantus é 30 dias. Então, depois de abrir, a Lantus ela só vai durar 30 dias, mesmo dentro da geladeira. Por isso que um dos motivos que ele não indica a Lantus, mas depois ele fala outras coisas que eu nem lembrava aqui do livro. E eu comprei insulina ontem, gente, comprei a Lantus ontem. Eu vou terminar de usar, né? Porque eu não vou gastar dinheiro à toa, mas depois eu vou comprar a Levemir se eu precisar continuar tomando insulina, mas eu espero que eu não precise mais. Vamos lá, então, continuando aqui em relação às insulinas, né? Ele fala algumas questões importantes, algumas indicações que ele dá para duração da insulina. Primeiro, mantenha a insulina não utilizada na geladeira, até você usar pela primeira vez. E ele fala, né, que os frascos, eles podem ser mantidos em temperatura ambiente depois de utilizado, né? Os frascos não, né? Cadê aqui? No meu caso, eu uso a caneta, né? Aqui ai, meu Deus, não lembro o nome disso aqui. O refil. Então, quando ele tá aqui dentro da caneta, ele tem uma duração. Quando ele tá na geladeira, ele tem outra duração. Então, vocês têm que olhar a validade que tá lá no fabricante. Ele fala que pode confiar naquela validade que tá lá do fabricante, sim. Ele fala que a gente nunca pode permitir que a insulina congele. Então, se a insulina congelou, pode descartar, ela não funciona mais. Então, não pode congelar a insulina. Ele fala também que se a sua casa atingir temperatura acima de 29 graus, você tem que refrigerar a sua insulina, quando ela não estiver usando. Imagina, né? Eu moro em Palmas, no Tocantins, aqui é muito calor. Então, eu tenho uma preocupação muito grande em relação
a temperatura do ambiente. Tento manter no lugar mais fresco da casa. Então, se ele fala, se a insulina atingir uma temperatura acima de 37 graus, por mais de um dia, você tem que jogar ela fora. E aí que ele fala, né, para evitar entrar em contato com a luz do sol, cuidado quando deixar a insulina dentro do carro, por exemplo, né, evitar deixar no porta-luva, no porta-mala, evitar deixar a insulina em locais que são muito quentes, né, no dia de muito sol, se você mora num lugar muito quente. E uma coisa, gente, que eu não sei se todo mundo sabe, por exemplo, quando vocês vão viajar de avião, não é bom deixar a insulina dentro da mala que vai que não vai é bom deixar a insulina na mala de mão e não a mala que vai lá dentro do avião que você não vê. Por quê? Porque aquele lugar lá é muito gelado. O local onde as malas vão dentro do avião é muito gelado. E tem muita chance da sua insulina congelar. Então você não vai saber controlar a temperatura. Então é muito importante que quando você for viajar de avião, você carregue sua insulina na mala de mão. Não carrega dentro da mala que vai lá no fundo do avião, porque pode congelar. Ele também fala que isso se aplica, essa mesma questão do calor, do sol, também deve ser aplicada para as tiras de teste. Ele falou também para tomar cuidado, para não deixar a insulina muito perto do seu corpo, então no bolso, né, no bolso de camisa, evitar esse tipo de coisa. Ele fala também, né, que para você observar o nível de insulina, ele fala que quando a insulina do frasco, ela tá só aquele restinho, é bom descartar, não é bom usar aquele restinho, não. Ele fala, quando cair abaixo da extremidade inferior da etiqueta do frasco, é para descartar. Especialmente se você usa a insulina NPH. Porque ele fala que a concentração de partículas ativas da NPH do frasco, ela vai variar muito quando fica esse restinho. Então, ele fala para descartar esse restinho. Aí ele fala assim, é importante que você saiba quando a sua insulina começa a afetar seu açúcar no sangue e quando ela termina de trabalhar. Então, alguém tinha perguntado sobre isso, né? Sobre o efeito da insulina. Depois eu vou explicar direitinho cada insulina, como que é o tempo de ação. Mas eu vou falar aqui essa tabela que tem aqui no livro, que depois eu vou até deixar nos meus stories também, ou aqui no meu feed, né? Vou ver. Então, a Humalog. A Humalog, ela é o nome comercial. O nome genérico da insulina é a Lispro. A Humalog é a insulina Lispro. Ela é que das insulinas que tem aqui, ele fala que é a que tem ação mais rápida. A ação começa em 10 minutos e vai durar até 5 horas. Na embalagem está escrito que vai durar de 6 a 8 horas, mas o Dr. Bernstein fala que não dura. Ele fala que dura no máximo 5 horas. E, claro, né, gente, isso aqui vai variar de paciente para paciente. Ele fala isso aqui no livro também, mas em geral, dura no máximo 5 horas. Então, você aplica uma log, ela vai começar a agir em 10 minutos e vai durar até 5 horas em média. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, em mim, a Humalog não age rápido. Em mim, a Apidra é muito melhor que a Humalog, mas tem gente que prefere a Humalog, então você tem que testar e ver qual que é melhor para o seu organismo, porque cada corpo é único. A Novolog, ele fala que que é a segunda mais rápida, né? Que ela começa a agir em 15 minutos e também termina em 5 horas. A Apidra, que é a insulina glusilina, ela também começa a agir em 15 minutos e termina em 5 horas. A Novolin R, que é uma insulina regular, ela começa a agir de 40 a 45 minutos e também vai ter duração de 5 horas. A Novolin N, que começa a agir de 1h30 a 3 horas, e ele fala que dura 12 horas quando injetada pela manhã e 6 horas se é injetada à noite. A Levemir, que é a insulina que ele mais indica, ele fala que começa a agir com 4 horas e ela tem duração de 18 horas quando injetada de manhã e 6 horas quando injetada à noite. Então, tem a ver com aquela questão, lembra que a gente falou que ele indica dividir a insulina basal? Então, a Levemir, ele indica dividir. Então, por quê? Porque não tem duração de 24 horas, segundo o Dr. Bernstein. Ele fala que na experiência dele, ele nunca viu a insulina basal durar 24 horas, nem a Tresiba. Então, ele indica que a pessoa tome de manhã. Então, no caso da Levemir, vai durar 18 horas e indica que a pessoa, antes de dormir,
tome novamente, porque aí durante a noite a gente sabe que o efeito da insulina é diminuído por conta daquela questão do fígado, então ela vai durar só 6 horas à noite. Então, por isso que ele indica dividir a insulina basal. A Carol, do Diabetes Home Guide, tem um destaque no Instagram dela que explica direitinho esse pico de insulina. É muito bom esse destaque dela lá, quem tiver curiosidade assiste lá. Então, ele cita só essas insulinas, ele não cita a Basaglar, ele não cita a Lantus, ele não cita a Tresiba, ele só cita essas. Mas eu imagino que seja mais ou menos a mesma coisa. O que eu posso falar em mim? A Lantus em mim dura só 12 horas, 14 horas, dependendo se eu fiz exercício físico ou não. Eu sinto que ela dura só 14 horas no máximo. Então, eu divido a insulina Lantus também. Eu tomo de manhã e à noite. Tomava, né? E agora eu vou voltar a tomar, não sei como vai ser, mas era assim que eu fazia antes de começar o protocolo Coimbra. Aí ele fala, né, que esses horários eles variam de pessoa para pessoa. E uma coisa importante que ele lembra que doses superiores a 7 unidades começam a durar mais cedo e elas demoram mais para finalizar o processo. Então, lembra que ele indica não aplicar mais de 6 unidades de uma vez? Então, se você toma 12 unidades de insulina basal, por exemplo, ele indica você dividir e tomar 2 injeções em locais distintos para ajudar na absorção. Porque lembra que a gente até falou sobre isso, foi feita uma pesquisa que foi colocar uma pessoa que não era diabética com insulina gotejando na veia o tempo todo e demorou mais de uma semana para que essa pessoa conseguisse consumir toda essa insulina. Porque quanto mais insulina você injeta, maior vai ser o tempo que ela vai durar. Então, para você evitar esse tipo de coisa, para que o controle seja mais preciso, você precisa aplicar poucas unidades. Então, por isso que ele indica dividir, tomar no máximo 6 unidades de cada vez. Por quê? Porque aí você vai ter maior controle. Lembra? A gente precisa ter um controle preciso. E olha que interessante. O tempo de ação das insulinas é no máximo 5 horas, segundo ele. E qual que é o tempo de ação da proteína que a gente consome? A proteína ela demora mais ou menos 5 horas, de 4 a 5 horas para terminar de virar açúcar no nosso sangue. Então é interessante porque bate com o tempo da proteína. Então por isso que ele indica que o diabético ele consuma mais proteína do que carboidrato, porque ele tem mais chances de conseguir controlar o açúcar no sangue dele consumindo proteína do que carboidrato, porque é exatamente o tempo de ação da insulina. Não vai dar aquele pico, como eu já falei nos outros capítulos. Então, quem perdeu sobre isso, gente, assiste lá o capítulo que eu falei sobre os macronutrientes, alguma coisa assim, não lembro direitinho o nome não, mas é o capítulo sobre alimentação aí. Ele explica direitinho sobre isso. Alguma pergunta, gente, sobre isso aí que eu comentei em relação ao tempo de ação das insulinas? Então, ele fala que não tem nenhuma insulina que dura mais de 5 horas. E também, e aí ele indica, né? Se você usa a insulina regular, você tem que tomar insulina 40 minutos antes da alimentação. Por quê? Porque aí você vai saber controlar melhor. Aí você vai... como a insulina demora 40 minutos para agir, a insulina já vai começar a agir assim que você já começar a consumir sua proteína ou seu carboidrato. Então, por isso também que é indicado tomar insulina rápida 15, 20 minutos antes da refeição. Por quê? Porque aí não vai dar o pico de insulina. Depois eu vou colocar essa tabela lá nos meus stories para vocês. E aí ele vai falar também sobre qual insulina é melhor, né? Então ele fala que as insulinas, a Novo Rapid, né? A Novolog e a Apidra são 50% mais potentes que as insulinas regulares. Só que assim, gente, eu não vou falar muito sobre isso, porque isso aqui já está desatualizado, né? Já surgiu um monte de insulina nova, então eu não sei se isso aqui ainda é o que ele pensa. Então eu vou pular essa parte. Alguém está perguntando aí, ó. Então, se eu tomo 7 unidades, divido 4 e 3 na mesma hora. Isso mesmo, você vai dividir, você vai tomar 4 e 3. Ele não indica tomar 7, porque por exemplo, quando você toma mais de 6 unidades, a absorção, ela muda muito. Então, a indicação dele é você dividir e tomar em lugares diferentes. Não tomar mais de 6 unidades. Lá nos Estados Unidos precisa de prescrição médica para comprar insulina. Aqui no Brasil não precisa, né? Então eu vou pular essa parte que ele fala sobre isso.
Aí ele vai falar por que que ele não usa mais Alantos. Gente, eu comprei ontem Alantos. E eu não lembrava disso, que ele falava isso. Que ele fala que Alantos, além de não durar muito, de não durar mais de 30 dias, foi feita uma pesquisa que mostrou que dá incidência de câncer. Então, vocês acreditam nisso? Então, por isso ele não usa mais Alantos. Porque algumas pesquisas demonstraram que ela pode causar mais câncer que as outras insulinas. E aí ele fala bem claramente que a insulina que ele prefere é a Levemir. Na época do livro, hein? Não sei se ainda é hoje. Aí ele fala, né? Quando que a gente vai usar a insulina rápida? Quando que a gente vai usar a insulina basal? Ele ainda não fala sobre a insulina regular aqui, ele vai falar mais pra frente. Mas o que ele fala da insulina rápida? Ele fala assim, que a insulina rápida, ela deve ser usada antes das refeições, quando indicado. Então, ele fala assim, ó, se você é diabético tipo 1 ou diabético tipo 2, que segue a dieta dele, ou faz uso oral de medicação, e ainda tem o açúcar elevado antes da refeição, ele indica que injete, então, a insulina rápida para diminuir essa glicemia alta. Então, a insulina rápida ela é feita para isso, para corrigir rapidamente a sua glicemia. E aí que ele vai falar, por pura coincidência, o tempo de ação de 5 horas da insulina é o tempo que a maioria de nós, né, que seguimos o protocolo Bernstein, precisamos para digerir completamente a refeição que a gente fez. Então, recapitulando, lembra que ele falou lá na hora da dieta que a gente tem que ter uma janela de pelo menos 5 horas entre uma refeição e outra? Por quê? Por conta disso aqui também, gente. Porque a proteína demora mais ou menos 5 horas para ser digerida e porque a insulina tem uma ação de 5 horas. Então, se você quiser ter um bom controle glicêmico, você tem que deixar essa janela. Porque se você come de 2 em 2 horas, se você come de 3 em 3 horas, aí você vai consumindo mais energia, né? Vai tendo mais glicose no sangue, vai aplicando mais insulina. Isso vai dificultando a sua precisão, vai dificultar o seu controle glicêmico. Então, por isso que ele indica essa janela de 5 horas, porque é o tempo de ação da insulina e é o tempo que a proteína demora para ser consumida no nosso corpo. E por isso que ele não indica ficar comendo toda hora, porque aí assim você vai ter um controle melhor. Aí ele fala assim, ó, a insulina regular deve ser injetada 45 minutos antes da refeição para que comece a funcionar. E lembrando, né, gente, esse tempo vai variar de acordo com cada pessoa. Tem gente que toma 30 minutos, tem gente que toma 40 minutos. Aí vocês têm que testar para ver em vocês como que funciona melhor. E aí ele fala também, né, que a insulina 1-log, a Apidra e a Novolog também são insulinas que são usadas para diminuir rapidamente o açúcar no sangue. Então, normalmente, quem faz o protocolo Bernstein usa 3 insulinas. Usa a insulina basal, que eu vou falar agora, usa a regular para corrigir a proteína e usa a insulina rápida para corrigir esses picos de glicemia que deveriam ser muito rápidos, deveriam ser muito raros e não deveria ser usada frequentemente todos os dias. Por quê? Porque com a insulina basal e a insulina regular, você já consegue controlar a sua glicemia seguindo esse protocolo. A Carol tá comentando. Oi, Carol! Ela tá comentando aqui, ó. Mas não tem que comer 3 a 5 porções de frutas por dia? Não! Lembrando, hein, gente? Nesse protocolo não se come frutas. A única fruta permitida no protocolo Bernstein é o abacate. Não se consome fruta nesse protocolo. Então, vamos lá. E o que ele fala também? Ele fala, gente, sobre a diluição da insulina. Eu não vou falar sobre isso porque eu realmente não entendo. Eu li aqui o livro, mas eu não entendo muito disso. Eu nunca diluí minha insulina. Isso é algo que tem que ser feito realmente com a ajuda de médico. Normalmente, crianças precisam diluir a insulina. Eu nunca diluí. O que eu uso é essa caneta aqui, ó. Até trouxe pra vocês verem. Essa é a caneta da Lilly, pra usar com a 1-log. Eu uso com a Apidra. Não sei se vai dar pra ver. Essa caneta... Ah, não tá dando pra ver aqui, né? Não tá focando. Deixa eu ver. Não tá focando. Mas essa caneta, ela não é de 1 em 1 unidade, ela é de meia em meia unidade, o que dá um controle bem maior do que se você aplicar a outra caneta normal, que só é de 1 em 1 unidade. Ó, a Carol falou que já diluiu. A Carol já diluiu, eu nunca diluí, gente, nunca precisei, então eu não conheço muito. E ele falou, né, no início
no início do capítulo, que ele não indica a NPH. Só que, infelizmente, para algumas pessoas têm que usar NPH quando vão diluir, porque em alguns casos só dá para diluir a NPH. Então, realmente é algo que às vezes acontece. Então, eu não vou falar muito sobre isso não, gente, porque realmente eu não conheço. Isso tem que ser feito com um médico, tem que ser feito de uma forma bem precisa, com algum profissional aí, ou um médico, ou um enfermeiro, né? Alguém que saiba trabalhar com isso. Ele vai falar sobre as insulinas rápidas. Eu queria falar um pouquinho sobre a insulina, aquela que inala, né? Como é o nome daquela insulina inalável? Que é caríssima. Eu esqueci o nome dela, mas vocês sabem que insulina que é? Aquela que saiu há pouco tempo? Gente, a minha opinião sobre essa insulina. Eu acho que essa insulina não deveria existir. Eu acho que um diabético, ele não deveria ter no kit dele a necessidade de uma insulina que corresponde a 4, se eu não me engano, ela corresponde a 4 unidades de insulina rápida. 4 unidades de insulina rápida diminui quanto da glicemia de vocês? Da minha, diminui mais ou menos 120 miligramas. Então, com certeza, não é uma coisa que um diabético deveria usar no dia a dia. Uma coisa é você precisar tomar 4 unidades de insulina quando, sei lá, você está testando um alimento, você comeu fora e não sabia que tinha açúcar, que tinha alguma coisa que vai fazer subir sua glicemia. Agora, você ter no seu kit, no dia a dia, a necessidade de tomar 4 unidades, ou a mínima, a fresa é 4 unidades de insulina, gente, na minha opinião, não deveria existir essa insulina. Não deveria existir essa necessidade para o diabético. Nenhum diabético tinha que ter a necessidade de regularmente ter que tomar 4 unidades de insulina. Ainda mais uma criança. Gente, 4 unidades de insulina rápida numa criança, com certeza pode diminuir 200 miligramas de insulina. Então, assim, na minha opinião, eu acho que nem deveria existir essa necessidade do mercado de produzir uma insulina dessa. E quando uma insulina dessa é produzida e é comercializada, demonstra que tem gente que precisa disso. Ou seja, demonstra que tem gente que não tem controle nenhum sobre a sua glicemia. E às vezes nem é culpa dessa pessoa, né? É culpa dos profissionais de saúde que não sabem dar as instruções corretas, indicam coisas erradas para os diabéticos, porque nem mesmo para o padrão da ADA, né, da Sociedade Americana de Diabetes, Sociedade Brasileira de Diabetes, isso não está dentro dos padrões, né? Porque o padrão da Sociedade Brasileira é 180. Você tem que estar no máximo, né? 180 depois das refeições. Então, se você está com 180 e você vai tomar 4 unidades, você vai abaixar sua glicemia demais e vai ter uma hipoglicemia. Então, assim, eu fico triste de saber que existe mercado para esse tipo de insulina, porque não deveria existir. Na minha opinião, isso não deveria existir. Não deveria começar. Porque, assim, se não houvesse essa necessidade, eles não iriam comercializar essa insulina. Não existiria no mercado. Se existe no mercado é porque existe essa necessidade. E isso é uma pena. Eu fico muito triste mesmo. E ele não fala sobre essa insulina aqui, né? Ele fala só que existem insulinas que não são injetáveis, mas ele não indica. Não conhece nenhuma que tem um controle preciso. Na época que ele escreveu esse livro, não existia ainda essa insulina inalável. Pelo menos eu acho que não existia. Então, eu também acho que ele não deve recomendar hoje em dia, porque ele fala em algum momento aqui do capítulo, né, que os pacientes dele não precisam tomar uma dose de insulina tão grande. Quem segue o protocolo Bernstein não toma uma dose de insulina dessa, né? Uma dose de 8 unidades. Assim, não usa regularmente, né, gente? Não é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Bem, é isso. E esse foi o capítulo sobre as insulinas. Alguém tem alguma dúvida? Semana que vem a gente vai falar sobre o regime de insulina. Então, o capítulo 18, que ele vai falar mais especificamente sobre a ação da insulina, ele vai explicar direitinho como que funciona isso. Eu vou tentar trazer os gráficos para vocês entenderem direitinho como funciona. Tá bom? E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Muito obrigado, viu? Todo mundo que me mandou mensagem de carinho aí, que eu falei que eu voltei a tomar insulina, né? Muita gente me mandou mensagem de carinho. Muito obrigada, gente. Eu fico feliz, tem muita gente torcendo por mim. Eu acredito que isso vai me ajudar e eu espero que em pouco tempo eu traga boas notícias para vocês. Da outra vez que eu comecei o protocolo, a minha resposta, né, em relação à necessidade de insulina foi de um mês. Depois de um mês eu já tinha baixado bastante a minha necessidade de insulina.
Eu voltei a tomar minha dosagem normal de vitamina D, da dosagem maior na sexta-feira. Então vamos ver aí quanto tempo vai demorar pra ter essa resposta. E eu vou mostrando pra vocês aí minha saga. Alguém tá me perguntando se eu sempre tomei Alantos. Sim, eu sempre tomei Alantos, mas eu já vou mudar. Eu vou mudar pra Levemir assim que essa minha Alantos acabar. Depois que eu li esse capítulo aqui, eu vou mudar. Porque como eu não sei se você tava na hora que eu falei sobre isso, né? Mas a Alantos, ela teve algumas pesquisas que demonstrou que ela era cancerígena. Então eu não vou mais usar essa insulina por causa disso. E também porque ela dura menos. Mas eu espero que eu não precise mais de insulina até essa minha insulina aqui acabar. Espero não precisar comprar novamente. Vamos ver, né? Tomara. Bem, gente, é isso. Então, boa noite pra vocês, né? Já é quase noite. Terça-feira a gente se encontra para continuar falando, então, sobre as insulinas e falar mais especificamente sobre o tempo de ação delas. Um beijo pra vocês e até mais.